Olá, queridos amigos de paz e de luz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade amiga que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo muita alegria no coração. Agradecemos aos amigos do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade pelo convite e pelo tema que nos é oportunizado esta noite, iniciando a nossa conversa pedindo ao Pai Celestial que derrame sobre nós a sua luz bendita, a sua luz divina, que as suas mãos caridosas nos amparem e nos conduza em direção ao porvir iluminado, da redenção das vidas e das almas daqueles que encontrarão no futuro a luz eterna do Pai Celestial na sua expressão de vida. Projeta em nós, Senhor, a tua graça e o teu amor, para que possamos estar sempre assim, juntos de ti, caminhando na tua luz, no teu caminho, para transformarmos este planeta, esta terra, este mundo em um mundo de paz, em um mundo de harmonia, em um mundo de amor. Que as nossas casas estejam iluminadas, os nossos corações também, estejamos todos irmanados nos princípios da paz e que assim seja. Nesse nosso tema de hoje, no tema que nos é dado para discorrer, nós vamos falar sobre um princípio fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Juntamente com outros princípios, que é a existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a reencarnação é um princípio de fundamento. Estabelece aí a reencarnação como um princípio evolutivo. Estabelece a encarnação, conforme Lázaro assim nos diz, como a segunda palavra do alfabeto divino, revelando toda a bondade de Deus na sua expressão para com seus filhos. E a ressurreição como um dogma trazido pela hereditariedade da cultura, pelos povos mais antigos, chegando a Allan Kardec dizer que na visão dos judeus da época de Jesus, a ressurreição era uma forma de se falar da reencarnação. Qual que seria basicamente a diferença entre esses dois conceitos? A ressurreição, de maneira precípua, seria o ressurgimento de uma pessoa no próprio corpo em que viveu. A reencarnação seria o renascimento de uma pessoa em um novo corpo, em uma nova oportunidade, em uma nova roupagem, de uma outra maneira, de uma outra forma. E assim sendo, nós podemos dizer que esses dois conceitos em parte se parecem, em parte se assemelham, em parte diferem em conceitos e, sobretudo, das formas como se interpretam. Se nós pensarmos que a ressurreição é um processo de renascimento do corpo, nós somos obrigados a pensar que talvez este dogma esteja destituído dos princípios fundamentais de uma razão, de uma lógica, de uma fé raciocinada. Por que nós estamos falando isso? Porque simplesmente não existe na natureza nenhum exemplo da possibilidade de algo que tenha deperecido, que tenha morrido, voltar a viver assim, do nada. Uma das coisas que a gente entende é que o universo, na sua grandeza, ele é perfeito. E a perfeitude do universo é dada justamente pelo fato de que ele é regido por leis que não se modificam. Essas leis são síncronas, elas trabalham em sincronismo. Então, quando uma lei está agindo, ela está em sincronia com a outra, fazendo com que as duas trabalhem em conjunto de maneira sinérgica. Se houvesse uma variação na lei que obrigasse o funcionamento diferente de um componente da natureza, é necessariamente interessante pensar que esse descompasso de um funcionamento de um dos elementos iria causar um desequilíbrio no processo da perfeição divina. E como não é isso que nós observamos ordinariamente, somos obrigados a concluir de que não existem mudanças nas leis divinas. Elas são perfeitas porque todo o processo é perfeito. Se amanhã de manhã você quiser tirar uma prova a respeito disso, fica olhando, observando o nascer e o pôr do sol. É claro que aqui agora estamos sobre a égide das nuvens. Então, imagine que o sol está por trás das nuvens, porque de fato assim está. E esse sol que está por trás das nuvens, ele estará no mesmo lugar que estaria sempre e vai subindo, cumprindo sua missão até se despedir do dia, fazendo aquela grande homenagem àqueles que assim observam o sol, pintando o céu de cores maravilhosas. Então, isso vai acontecer sistematicamente todos os dias, assim como a lua, assim como as estrelas, assim como as folhas, assim como a fotossíntese, assim como a respiração, tudo vai acontecer de uma maneira muito bem organizada, porque existem leis perfeitas, inexoráveis, que estão por trás disso.
Mas, além de tudo isso, nós temos que pensar que se de repente um corpo que deixou de existir voltasse ou deixou de ter sistemicamente o conceito da vida, ele voltasse a ter um tônus vital e todos os sistemas deveriam voltar a funcionar de maneira sinérgica como antes, para produzir o efeito que nós chamamos de vida. Imagine que um corpo humano tem alguma coisa em torno de 10 trilhões de células. Cada célula funciona de uma maneira absolutamente independente no seu contexto funcional, mas ao mesmo tempo de maneira absolutamente colaborativa, permitindo que o conjunto das células forme um órgão e esse órgão tenha uma função sistêmica que mantenha um outro organismo maior ainda vivo. De maneira que tudo aconteça, o metabolismo e tudo mais vai acontecendo sempre visando um objetivo comum, que é a vida daquele equipamento biológico que eles estão ali agora animando. Então, imagine que essa ordem deixou de existir. De alguma forma, o maestro desta orquestra abandonou a batuta, abandonou o palco, abandonou o teatro, e ficam ali apenas os instrumentos, sem os músicos, sem partitura, sem absolutamente nada. Uma estrutura um tanto quanto caótica, que para que ela voltasse a funcionar, era preciso que houvesse uma ordem que agisse sobre aquele processo, e isso não acontece. Porque uma vez que se cumpriu um determinado ciclo e que o momento agora é de abandonar o teatro, não existe a volta, porque a volta seria o desequilíbrio. A volta seria o que se chama de derrogação de uma lei natural. Allan Kardec, no livro A Gênese, na contracapa, ele vai dizer que a grandeza de Deus se mostra não pela derrogação das suas leis, mas pela imutabilidade dessas leis. Essas leis não são modificáveis, por isso elas não se alteram, e não se alterando, elas são perfeitas, e como sendo perfeitas, elas mostram a perfeição de Deus. Jesus dizia um pouco isso quando ele mostrava as obras que ele realizava como sendo uma execução do trabalho do seu Pai. Ele dizendo: quem olha para mim, quem vê as minhas expressões existenciais, sabe e enxerga o Pai por intermédio de mim. Porque o Espírito puro, ele já consegue expressar na sua atualidade aquilo que ele traz em essência, e a essência de todos nós, espíritos, é o próprio divino. Então, não seria crível pensar que alguém possa voltar à vida depois de morto. As culturas religiosas que ainda trabalham com o dogma da ressurreição, elas acreditam que em determinado momento vai haver um processo, vai haver uma volta, vai haver um ressurgimento através de um ato grandioso, como a volta do Cristo, por exemplo, aonde esses espíritos que estão em um estado de letargia ou sono, dormindo, eles vão recuperar a consciência e viverão de uma maneira aí adaptada no dogma. Claro, se sabe que o corpo físico ele é perecível, impermanente, e que não dá para voltar, então existe uma outra forma de vida agora, que seria uma vida em imortalidade, um corpo espiritual. Então, já se tem aí uma possibilidade de se aproximar um conceito do outro. Já não estamos falando somente do corpo físico, mas estamos falando de uma visão, de uma dimensão outra, que seria um corpo espiritual, onde o indivíduo voltaria a viver, ele sim, com aquele corpo mesmo, com o mesmo formato, com o mesmo nome, com a mesma identidade, mas em outra consistência que não a consistência física da carne. É uma maneira de se trazer o dogma da ressurreição para algo mais perto da realidade e algo mais perto no encontro do caminho do meio com o próprio conceito da reencarnação. Mas vamos mais adiante. Vamos adiante e pensando que existe no próprio conceito em si algo que podemos fazer uma digressão um pouco maior. Primeiro, tudo aquilo que morre e que renasce, há nisso uma transformação. Uma transformação que é o estado que o sujeito estava para o estado novo. Ele estava morto e agora está vivo. Houve uma transformação. Da mesma maneira que há essa transformação quando se muda um status de morto para vivo, em todo o processo de transformação, existe necessariamente os dois estágios, o estágio da morte e o estágio da vida. O que eu quero dizer é que o indivíduo que se transforma, ele morre na forma anterior para ter um novo.
Para nascer o novo é preciso que morra o velho. Então, se o sujeito muda o rosto, aquele rosto antigo não existe mais, ele é aniquilado na história do tempo, nas percepções concretas, e agora existe um rosto novo, que nasce a partir de uma transformação. Então, a transformação, ela é o mecanismo que está por trás de uma lei chamada lei do progresso. A lei do progresso é uma lei de transformação. Leon Denis vai dizer que, inclusive, é uma lei estética, porque as coisas vão se transformando para melhor. E essa transformação pressupõe a morte do velho para o nascimento do novo. É como sempre vem se dizendo, os antigos já diziam, morro agora para nascer de novo, morro, mas quem vive em mim já não sou eu. E é aquela história de morrer o homem velho para nascer o homem novo. Essa história da morte do homem velho para nascer o homem novo é aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos quando ele diz que nascer da carne é carne, nascer do espírito é espírito. O que nasce da carne procede da carne, tem as vicissitudes da carne, tem a impermanência da carne, mas o que nasce do espírito é espírito. O que nasce do espírito sopra onde quer, ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Então isso é algo que realmente é diferente do conceito que se tem de que um corpo morto possa simplesmente renascer e um dia depois, ou 2 dias depois, ou um tempo depois, esse corpo também irá deperecer e morrer, porque é a ordem da natureza. 3 leis fundamentais que estão por trás do desenvolvimento e do progresso. A primeira é a lei da reprodução, do surgimento. As coisas para desenvolverem, para evoluir, elas precisam se mostrar, elas precisam ser constituídas em um determinado momento. A partir daí elas vão ter uma forma, essa forma vai se manter aparentemente estável durante um tempo, vai se transformando ao longo do tempo através de sucessivas mortes e renascimentos. Só se nós pensarmos apenas nas células do nosso corpo, dessas 10 trilhões de células, nós vamos ver que o processo da morte celular ocorre várias vezes durante o ciclo da vida de um corpo. Aquelas células vão morrendo e do lugar vão nascendo células novas, transformadas, com outros aspectos, que vão dando essa ideia de que o sujeito está crescendo, está envelhecendo e está perto da senectude para a morte. Então é isso que acontece, de certa forma, com a nossa lei de conservação. Mas existe uma lei, que é a lei que está por trás de todo o processo fundamento, nós já dissemos, da transformação, que é a própria destruição, que é a morte, o aniquilamento. Então tudo que nasce deve ser aniquilado para que haja progresso, que o progresso é uma lei inexorável. Então nós estamos falando de que existe um processo de renascimento constantemente acontecendo na mesma identidade do sujeito. Nós não estamos falando de que quando nós morremos na vida do homem velho e nascemos na vida do homem novo, nós morremos de fato. Não, nós não morremos de fato. O corpo continua existindo, mas nós, enquanto seres, aquele ser que acreditava naquilo, que pensava daquele jeito, que pensava daquela forma, que tinha aquelas paixões, esse ser não existe mais, ele morreu. E no lugar dele nasceu um novo, que tem a mesma carteira de identidade, que tem o mesmo CPF, que tem a mesma foto, que mora na mesma casa, tem o mesmo pai e a mesma mãe, está tudo certo, mas ele não é mais a mesma entidade, porque o seu conjunto foi modificado pela lei do progresso. Então, a ressurreição, se nós pensarmos que a ressurreição é um milagre da volta à vida, é claro que nós vamos ser obrigados a dizer que acredita nisso quem quer. Mas se nós pensarmos filosoficamente de que a ressurreição é um ato constante da natureza e que todo momento nós estamos passando por isso, é claro que nós podemos dizer que há aí, no próprio processo da vida, há o processo da ressurreição. Se nós formos olhar do ponto de vista mais assim prático, todos os dias que dormimos em espécie de morte, o sono profundo é uma espécie de morte, de aniquilamento, onde nós não somos mais aquela consciência vigil, nós somos agora um personagem que viajamos através do nosso inconsciente para lugares imprevisíveis, vivendo cenários imprevisíveis
e que nós somos atores e que vamos até nos assustar diante das perspectivas e das imagens que nós vamos encontrar nesses lugares. Então, as noites todas são, de certa forma, episódios de uma espécie de morte, e o renascimento seria o despertar. Toda vez que despertamos, nós estamos, de certa maneira, renascendo. O que isso poderia, de certa forma, ser aproveitado nesta comparação? É que, muitas vezes, um dogma religioso, como, por exemplo, a ressurreição, a reencarnação, podem criar a ideia de que as coisas que falamos são diferentes. Certa feita eu conversava com um amigo querido, que ele é católico, muito fervoroso, e ele dizia: tudo o que você fala, Paulo, faz muito sentido para mim. A única coisa que eu não concordo é com esse negócio dessa reencarnação, porque nós não acreditamos nisso, né? Então nós, enquanto conjunto dogmático, não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. E essa ressurreição está baseada nos princípios paulinos, que teve relação muito próxima na questão aí da ressurreição do Cristo, e também no processo do ressurgimento daqueles que são aqueles escolhidos por ele, que estarão com ele no momento em que ele voltar e no momento em que ele estiver o seu ressurgimento para esse mundo de glória e de paz que viverão os seus eleitos. Então, esse processo da ressurreição, ele está muito presente nas nossas vidas, está muito presente na nossa existência, e por isso é importante que a gente reflita sobre ele, esse conceito. Agora, o que seria a reencarnação? Bom, a reencarnação é um processo através do qual nós, espíritos encarnados, podemos passar pelas sucessivas experiências carnais, pelas sucessivas experiências aonde nós vamos, em cada uma delas, adquirindo as características necessárias para o nosso próximo passo. Se não houvesse a reencarnação, nós estaríamos estagnados em lugares definidos por uma única encarnação. Teríamos aí a prova mais cabal de um processo tolo de que o homem não faz parte da criação no sentido maior. O homem é apenas um detalhe, se assim fosse, porque a sua consciência seria apenas um pequeno lampejo no meio de uma grande noite escura. Porque ele não teria a capacidade de brilhar mais do que aquilo que foi possível dentro da sua ignorância. E mais, aqueles que são privados de um tempo maior, esses então nem se fala, porque esses não teriam nenhuma chance. Dentro do processo da existência, eles não teriam nenhuma chance de compreender o que seria o sentido da vida e, consequentemente, melhorar, crescer, aproveitar a oportunidade que tem. Não aconteceria disso. Eles seriam alijados desse processo. Então, a gente teria que excluir aí algumas coisas, como a bondade infinita do Pai, a escolha, de certa forma, para os espíritos, com E maiúsculo, de alguma missão especial. Como nos dizem os espíritos na questão 132, há uma outra finalidade no processo da reencarnação, que é fazer com que os espíritos adquiram ou assumam a parte que lhes cabe na obra da criação. Então, isso daí não aconteceria, não teríamos que pensar nisso. Se houvesse um processo de estagnação, de paralisação em um ponto específico. Você foi bom? Aí você vai para um lugar legal. Você não foi bom? Você vai para uma zona infernal. E vai ficar lá eternamente. Por quê? Porque não haveria aí o processo da reencarnação. O que a reencarnação nos diz? Bom, vida nova, pensamento novo, cenário novo, uma mente nova, um começo aparentemente nulo. Porque embora nós não sejamos um caderninho em branco, né, nós não sejamos uma página em branco a ser escrita apenas e tão somente com a realidade do nascer ao morrer, nós temos um momento de certa forma, de obliteração dos nossos conteúdos, dos nossos acervos anteriores. Aí a gente começa a entender que o processo da reencarnação, ele tem algo mais do que simplesmente ressurgir. Ele traz em si mesmo toda uma dinâmica evolutiva dentro dele como processo. Observe que enquanto a ressurreição da forma que falei, não da forma da ressurreição dogmática, da forma que falei, observe que a ressurreição é um fato, você percebe que aquilo ocorreu. A reencarnação é um processo. É um processo que tem toda uma dinâmica por trás disso. A dinâmica envolve o esquecimento de parte das vidas passadas, envolve, de certa maneira, uma imantação psíquica com os entes que serão aqueles circundantes ou que serão os pais
daquele indivíduo, serão irmãos, serão, enfim, a família que ele escolheu para viver. Haverá uma preferência por circunstâncias também, circunstâncias espaciais, a cidade, o país que ele vai viver, a época, tudo isso faz parte de um processo grandioso que a reencarnação traz em si mesma. Então a reencarnação, diria, é muito mais complexa do que simplesmente o conceito da ressurreição, porque a reencarnação pressupõe que o indivíduo tem, através desses métodos, chances de desenvolver-se, embora ele tenha capacidades outras que poderiam ser desenvolvidas de outras maneiras, mas a reencarnação permite que isso aconteça de forma mais acelerada. Então, na doutrina espírita, a reencarnação ela tem um sabor especial, porque nem todo espiritualista que acredita em reencarnação acredita na possibilidade de um espírito que não retrograde. Nem todo mundo tem aquela ideia de que os espíritos só progridem nos seus processos ascensionais. Não existe a possibilidade de ele dar um passinho para trás para dar dois para frente. Ele estaciona no que está durante um determinado tempo, faz ressumar o que ainda não está desenvolvido, por isso parece que ele voltou, né? E ele daí para frente, mas o que ele adquiriu, o que ele já conquistou, o que ele já logrou, isso não volta. Muitas pessoas dizem que o sujeito era bom e de repente ficou ruim e ele voltou atrás, ele deu um passo para trás. Começou a vida tudo bem, mas terminou de uma forma desastrosa, deu um passo para trás, não deu. É porque aquele primeiro momento não era o dele, aquele momento era uma tentativa de adaptação no meio, sociedade, etc. Mas o que ele trazia dentro dele já era aquele que apareceu no segundo momento, de tanta intensidade que aniquilou aquela aparência que ele trazia no primeiro momento e tornou-se a zona primordial de demonstração do indivíduo nas camadas que sucederam aquele episódio ali. Então isso, observe, isso é muito importante a gente saber que o estudo da reencarnação não é só saber que o espírito reencarna, é saber que existe um processo, entender o processo, compreender o processo para que nós possamos nos posicionar nesse processo. Porque esse processo, gente, é inexorável. Esse processo não tem escapatória, esse processo não tem fuga, é um processo que acontece de forma sistemática para todos nós, todos estaremos vivendo sob a égide desse processo, então não tem o que fazer, não tem realmente o que fazer. O que nós precisamos fazer é entendê-lo, compreender, assimilar e a partir daí a gente verificar como é que a nossa vida está em relação a esse movimento, tá certo? Então, nessas duas conjecturas, desses dois processos que aparentemente são diferentes, né, essas duas coisas, conceitos, melhor dizendo, que são aparentemente diferentes, nós temos aí as similitudes, que a similitude é justamente o ressurgir, né? Tanto a reencarnação o sujeito ressurge, quanto na ressurreição o sujeito também ressurge. Ele vai ressurgir novo na reencarnação e na ressurreição. Ele vai ter uma nova perspectiva na reencarnação e na ressurreição. Portanto, existe aí sim um momento, um encaixe de similitude. Agora, aonde é que a gente vai entender que isso, de certa forma, não é algo que nos separa, ao contrário, que nos une, né? Quando é que a gente poderia dizer isso, por exemplo, para um irmão, para uma irmã que professam uma outra fé e que, de certa forma, dizem assim, eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, vamos pensar em termos bíblicos, né? Em termos bíblicos, nós temos algumas passagens interessantes, como, por exemplo, o Monte Tabor. Para mim, essa é a mais contundente de todas. A de Nicodemos, ela é um tanto quanto mais metafísica, né? Água, espírito, o espírito sopra onde quer, né? O homem tem que entrar na barriga da mãe. Observe que chega a ter um certo grau de desentendimento, de infantilidade nessas perguntas. Mas o Monte Tabor, não. O Monte Tabor, ali tem um ponto que é extremamente importante, porque há ali uma referência a um nome. Há uma referência a um processo de reencarnação com nome, endereço e telefone. Naquela época não tinha, mas poderíamos dizer assim. Então, o que seria isso? Seria o caso do Monte Tabor, a experiência de João Batista. João Batista estava morto, mas ele já tinha aparecido nessa época, né? Ele já tinha aparecido. E naquele dia especialmente, Pedro
Tiago e João estão embaixo do monte, vendo Jesus de uma forma transfigurada, conversando com duas entidades. A primeira, Moisés. A segunda, Elias. Elias teria morrido alguma coisa de 800 anos para trás. Moisés, 1400, 1500, 1600 anos atrás. Então, Jesus estava conversando com duas pessoas mortas, tecnicamente. Está ali agora configurado dois princípios da doutrina espírita: a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre vivos e mortos, uma vez que Jesus estava morto, Jesus estava vivo, e Moisés e Elias estavam mortos. Então a conversa estava entre vivo e morto, né? E os mortos estavam ali, visíveis, para serem presenciados. Aquela presença estava sendo captada por três outros que estavam aqui embaixo com graus de mediunidade, evidentemente, doadores de fluidos para processos de manifestação material. Estava tudo ali acontecendo, aquele grande fenômeno mediúnico, mas estavam diante de uma comprovação bíblica da passagem que diz que realmente a reencarnação existia nos fundamentos do cristianismo. E aí, a pergunta que é feita a posteriori, quando já Elias e Moisés já tinham ido embora, essa realmente é que não deixa nenhuma dúvida com relação à certeza de que ali existe uma afirmação peremptória na questão em relação à existência de fato da reencarnação. É quando é feita a pergunta a Jesus: não era importante, ou não era dito que Elias deveria vir antes do Messias? Essa é uma pergunta capciosa, sim, capciosa, porque Elias estava no alto do monte. O Messias teria chegado antes, o Elias chegou depois. Qual é a pergunta? Mas aquele não tinha que ter chegado antes de você? Essa pergunta que foi feita. É uma pergunta de dúvida, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta para dizer: peraí, clareia nosso pensamento aí, o que foi que aconteceu? Jesus então responde de maneira categórica, não tem dúvida. Jesus diz: em verdade, Elias já teria vindo e não reconheceram, e fizeram com ele o que quiseram. Mateus, inclusive, faz um adendo, diz assim: e todos entenderam que ele falava de João Batista. Ou seja, João Batista era o Elias que haveria de vir. Isso vai aparecer em outras passagens também do Evangelho, mas nesse está caracterizado ali Jesus dizendo que uma pessoa, em verdade, era outra. Elias existiu, Eliseu era o seu oficial de trabalho. Na época, ele teria tido um trabalho para defender o seu Deus. Ele entrou em embate com os sacerdotes de Baal e teria decapitado mais de 400 desses sacerdotes na beira de um rio, por conta de uma disputa que ele teria vencido. Então, o personagem Elias nasceu, viveu, tem história, tem nome dele no Velho Testamento, está tudo lá configurado, bem dito. João Batista nasce a posteriori. João Batista nasce de Isabel, que era prima de Maria, portanto, Jesus primo de João, e ele, João, era 6 meses mais velho do que Jesus. Vamos lembrar do nascimento, da gravidez de Maria. Quando Maria, grávida, vai à casa de Isabel, e Isabel está grávida de 6 meses, também de uma gravidez anunciada por um anjo. Então, observe que Jesus chegou depois de João, né? E João estava ali na barriga, era uma gestação, nasceu Joãozinho, Joãozinho cresceu, Joãozinho se desenvolveu, Joãozinho virou João, aquele que mergulhava, e se tornou João Batista, conhecido como João Batista, morto na fortaleza de Masqueros por um desejo frívolo de uma mulher que queria se vingar daquele que teria falado mal do seu caso amoroso com seu amante. Então, esse João, ele estava ali agora sendo dito que esse que nasceu com outro nome, nasceu em outro pai, em outra mãe, nasceu em outro lugar, em outra cidade, esse era um espírito que já teria vivido 800 anos antes.
Então Jesus afirma peremptoriamente, claramente, explicitamente, que ali havia um fenômeno de reencarnação e não de ressurreição. Porque se fosse ressurreição, teria que o corpo de Elias ressurgir. Teria que aquele corpo apodrecido, já destruído, todo comido, aqueles micróbios todos que teriam levado os seus pedaços, teriam que retornar, regurgitar, jogar fora de novo os pedaços comidos, para que aqueles pedaços pudessem resgatar-se em termos sistêmicos, para que a vida pudesse caminhar naquele corpo, para que nós pudéssemos então entender que haveria uma reencarnação, uma ressurreição da forma dogmática que assim se acredita. Então, Allan Kardec fala nesse capítulo 4 a respeito da reencarnação, da ressurreição do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente fazendo esse contraponto, dizendo, olha, estamos falando de coisas diferentes, estamos falando de uma coisa muito parecida. Tem um processo diferente, tem uma essência, outra, um é mais simples, um é fato e o outro é processo, mas em termos práticos, em termos de observação, os dois podem ser vistos como uma coisa só. E é por esse motivo que o Espiritismo adota o princípio da reencarnação em processos evolutivos, por isso é diferente das outras que não acreditam necessariamente nisso. Há algumas doutrinas que trabalham com a reencarnação e que acreditam na metempsicose, por exemplo, que é a possível volta do indivíduo na forma de um bicho, na forma de um ser inferior, na forma de um ser infra-humano. Mas no caso da doutrina espírita, sempre para frente. O sujeito retrograda, mas aparentemente apenas ele dá vazão a coisas que eram do seu passado menor e que estão agora ressumando para serem resolvidas, dando-lhe agora sim a condição de evoluir a partir do momento em que ele ressignifica essas coisas e assume uma nova postura. De novo, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então, a reencarnação, conforme nos ensinam os espíritos, é justamente a explicação para os fenômenos das crianças que morrem muito cedo, das aptidões natas, das coisas que nós trazemos de lembranças de vidas anteriores, de todas as nossas afinidades, de todas as nossas anfractuosidades, de todas as nossas distâncias, de tudo aquilo que a gente carrega, que a gente não sabe de onde vem. A reencarnação explica tudo. Explica mais a grande bondade de Deus e, mais do que isso, a perfectitude do cosmos. É explicado através da forma como que a reencarnação, da maneira como o Espiritismo explica, ela sim pode nos ser dada. Então a reencarnação é, de fato, a grande esperança que temos todos de que um dia nós poderemos atingir as culminâncias espirituais, porque estamos no processo de vida, esse processo que começa, que se desenvolve, que evolui, que permite que o sujeito vá gradativamente ampliando sua zona de consciência e adquirindo posse da sua vida, adquirindo o status de ser dono do seu próprio nariz. Então, essa reencarnação é que ela vai nos oportunizando esses espaços de crescimento, de desenvolvimento, assim na nossa vida. Há mais sobre a questão da reencarnação a dizer, que é justamente através da reencarnação que nós podemos compreender os processos de transformismo naturais que acontecem em toda a matéria. Tudo acontece por conta justamente desses ciclos que vão permitir um encerramento de um ciclo, o nascimento de outro, com a manutenção de uma unidade de independência consciencial que é um espírito. A pedra, o vegetal, o animal, o hominal, o angelical, a mesma peça consciencial do espírito permanece em todos esses reinos, ampliada na sua capacidade de consciência na medida em que ela evolui, que ela cresce, que ela se desenvolve. Então isso é o que nos é dado a conhecer a respeito desse fenômeno, desse processo chamado reencarnação. A reencarnação é provada? Sim, é provada, além da Bíblia, que está trazendo essa formação ipsis verbis, né? Não precisa interpretar, não precisa entender de forma metafísica, não, é real. Há também outras questões, como as experiências de Ian Stevenson, fazendo as experiências com crianças que lembram, marcas de nascença. Após a sua morte, a Universidade de Virgínia continua o seu trabalho através do Dr. Jim Tucker, que também faz esse trabalho, e temos outros, como Banerjee,
Aqui no Brasil tínhamos o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, que fez pesquisas também nessa área. A única forma de se comprovar que um espírito é alguém reencarnante é fazer com que esse espírito se lembre de coisas de vidas passadas que são inequívocas, que não se podem negar. Então, justamente nessa base foi que os experimentadores faziam essas perguntas àquelas pessoas, àquelas criaturas que se lembravam, que traziam determinadas marcas, e a partir daí essas crianças, essas pessoas foram sendo as suas provas vivas de que a reencarnação de fato assim ocorreu. Há também outras situações que nós podemos aqui enumerar como provas da reencarnação, que seria aqueles episódios de regressão de memória, aonde um indivíduo hoje teria a capacidade de entrar em contato com alguém que ele foi em vida passada. Por mais que isso possa ser uma projeção do inconsciente, existe no meio desse joio, existem trigos muito interessantes a serem explorados. Existem verdades, pepitas de ouro no meio dessa lama. Existe. De fato, aqueles que são os comentários que não poderiam ser feitos simplesmente por um processo de digressão mental ou de desenvolvimento da ideia a partir somente do psiquismo da pessoa. Então isso nos traz uma perspectiva muito interessante de que não temos mais a necessidade de provar que somos reencarnantes. Não temos mais. Não temos mais a necessidade de comprovar que as nossas vidas continuam para o além-túmulo. Não temos mais necessidade nenhuma de ficar tentando identificar se realmente nós evoluímos no processo ou se o processo simplesmente ele só ocorre a evolução quando e de vez em quando estamos alinhados com determinados tipos de ideia. Não é verdade. A reencarnação ela tem dois propósitos fundamentais. Primeiro, ela tem como fundamento o desenvolvimento da asa moral. A asa moral vai permitir que o sujeito tenha valores mais nobres, tenha pensamentos altruístas, capacidade de compreender o outro, desenvolvimento da caridade de forma incondicional. Isso são aspectos da asa moral. Mas existem também aspectos da asa, chamada de asa intelectual. As asas intelectuais, elas são interessantes porque elas vão permitir um acúmulo de conhecimento para que esse espírito possa fazer aquilo que os invisíveis dizem, que quando o espírito atingiu o seu maior grau de evolução, ele sabe tudo, ele desenvolveu tudo, ele tem a capacidade de conhecer tudo. E esse conhecimento, ele é moral e é intelectual. Então, há encarnações para desenvolvimento intelectual e há encarnações para desenvolvimento moral. Por isso, existem encarnações onde o sujeito vem com determinadas propensões, determinado meio, carregando certas lembranças e outras circunstâncias de outra forma, assim seria. Então, reencarnação, portanto, seria uma obra da criação, como tudo mais. Seria uma maneira de dizermos, de trazermos a perfeição do cosmos para a própria essência da vida. O conceito ontológico da vida, o conceito, o significado da existência estão ali postos a partir do momento em que consideramos que a reencarnação é algo real dentro das nossas vidas. Como espíritas, o que nós devemos fazer? O momento presente é um momento que exige muitas reflexões a respeito das circunstâncias que estão aí postas, a respeito das mortes, a respeito do medo, a respeito das divisões, a respeito da mentalidade que se instalou no mundo, o mundo dividido, o mundo polarizado e etc. Então, o que a reencarnação e a ressurreição poderiam aparecer agora como temas para nosso pensamento? A primeira coisa que nós temos que pensar é que o estado de estagnação representa uma morte em vida. E uma morte muito parecida com a morte daqueles dogmáticos que creem que os seres, depois de mortos, eles vão hibernar, eles vão dormir. E isso realmente acontece quando dormimos sem sonhar. Acontece no estado de um estado onírico, não consciencial, não presente, o estado de não presença, que é o comum entre nós que vivemos numa sociedade de consumo que nos puxa sempre para fora, que nos está sempre conduzindo para um processo exógeno. E por isso nós somos sempre instados a não estar em contato com este ente que somos nós, deixando-nos sempre abandonados ali na curva da esquina. Então, quando nós estamos agora olhando uma outra perspectiva
espiritual, de que nós temos uma vida que continua e que nossa vida é um labor de desenvolvimento e progresso, e que o nosso grande trabalho é fazer matar em nós os homens velhos que ainda somos e as mulheres também, e fazer nascer os seres novos que seremos em busca do nosso ideal evolutivo. Então, há aí um grande trabalho, infinitos talvez, processos de nascer e morrer que vão levar o espírito ao seu estado de perfectude. O que seria morrer, por exemplo? Vivo, morrer na carne, seria simplesmente repensar. Será que eu tenho que viver desse jeito? Será que eu tenho que ser esse ser abduzido pelas coisas de fora, pelas coisas do mundo? Será que eu tenho que ser abduzido por isso? Será que é isso mesmo que a vida me reserva? Será que é só isso que eu posso me pegar na vida? Será que é? Essa é uma pergunta que eu acho que cabe a gente fazer, né? Será que é? Essa é a pergunta boa, né? Agora, existem outras perguntas que a gente pode fazer aqui também. Por exemplo, eu posso pensar se o outro também, será que o outro é assim mesmo porque ele é assim ou porque ele está assim? Será que o estágio do outro ainda não é uma falta de compreensão minha sobre o direito que ele tem de não ser igual a mim? Dele não estar no mesmo lugar que eu? Ou será que o pensamento dele não é mais sofisticado do que o meu e eu, retrógrado, estou impondo a ele o meu ritmo? Se nós tivermos a lucidez de olharmos o mundo com presença, nós vamos ver que tudo isso faz parte do processo, do entendimento da vida a partir da reencarnação. Mas também nós podemos imaginar que as nossas ressurreições, elas podem ocorrer a partir de estímulos que vão acontecer ao longo desse processo de despertamento consciencial. Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, quando ele retorna à sua casa, Canuto de Abreu conta essa história. Ele vai sentar-se à sua escrivaninha, uma escrivaninha de madeira, vai pegar a sua agenda com a capa de couro e vai escrever o seguinte texto no seu diário. Hoje, 18 de abril, foram dados ou vendidos cerca de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos. 1.100 exemplares de espírito. Cada exemplar, uma gota de vida nova no coração de homens velhos. 1.200 gotas de verdade lançadas no campo da observação e da crítica. Se apenas uma dessas sementes, lançadas em profusão no campo da observação, vicejar ou frondejar, ele dizia com essa palavra, todo o nosso trabalho terá valido a pena. 1.200 gotas de verdade, 1.200 sementes de verdade lançadas no campo da observação. Se só uma frondejar, todo o nosso trabalho terá valido a pena. Mas ele vai dizer uma coisa interessante, que essa semente de verdade, se cair em corações maduros, haverão de ser observadas gloriosas ressurreições. Allan Kardec usa essa expressão, ressurreição. Gloriosas ressurreições, ou seja, o indivíduo mata aquela porção ignorante, ainda não presente, ainda não diante dessa ideia do todo, do maior, do pleno, etc., para viver algo melhor, algo maior, um passo a mais. Me lembra muito essa história também, essa história de Kardec, me lembra a história do rico e do Lázaro. Me vem sempre essa história na cabeça, porque estava naquela confusão lá no mundo, né, na casa do pai Abraão, o rico na lama, o pobre ali junto do pai Abraão, bebendo água com a roupa bacana, e de repente o rico diz assim para pai Abraão, pai Abraão, me permita avisar aos meus que estão na terra de que é assim o processo. E o pai Abraão disse assim, não, eles têm lá embaixo os profetas, a lei e os profetas. Então, nós temos aqui embaixo o conhecimento, nós temos aqui embaixo o processo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar que esta verdade entre no nosso coração, promovendo em nós gloriosas ressurreições. Nós temos o direito de ressurgir. Nós temos o direito, assim como temos o processo da reencarnação como algo inexorável, nós temos o direito da ressurreição.
Nós temos essa necessidade de fazermos as mudanças, as atualizações, porque a vida não para. A vida é constante mudança e a mudança, constante movimento, e o movimento é esse, é o que deixa de existir e o que surge a partir do novo transformado. E é isso que nós podemos pensar. O que falta para nos transformarmos? O que falta para sermos mais? O que falta para sermos melhores? O que falta para que nós tenhamos a capacidade real de evoluir para muito, muito alto, evoluir para a grandiosidade? O que nos impede, gente? Nada! Somente os nossos atavismos, a ignorância de que eles existem. Negar os nossos atavismos é um equívoco muito grande. Olhar para eles com amor é a nossa melhor condição de vida. Portanto, olhem para vocês com amor, procurem dentro deste ser que são cada um, as sementes gloriosas já lançadas pelo Consolador. Procurem aonde essas sementes caíram. Elas já caíram naquele porção de terreno fértil capaz de receber as nobres verdades. Elas estão depositadas nos nossos espinhos das anfractuosidades, do egoísmo, das coisas que nos impedem de ir em direção ao outro. Elas estão na aridez das nossas pedras, que não conseguem absolutamente deixar nada nascer e expõem tudo ao calor calcinante do sol, ou às estradas abandonadas do esquecimento, postas aí para os pássaros levarem a qualquer preço. Aonde estão as sementes do Consolador no nosso coração? Achando essas sementes, nós podemos reposicioná-las, tirar da estrada, jogar na terra, tirar dos espinhos, tirar da pedra lá, jogar tudo para que elas produzam 70, 100 por um. É algo maravilhoso que a humanidade precisa experimentar em grande escala. Mas enquanto a humanidade não experimenta em grande escala, nós podemos experimentar em pequena escala. E a pequena escala é justamente essa. É cada pessoa, individualmente, fazer o seu exercício de desenvolvimento, de evolução e de progresso. Por isso, vamos pedir ao Pai Celestial que nos permita, nos oportunize, nascer e renascer muitas vezes. Fazer o nosso nascimento glorioso a partir das nossas novas convicções. E que, ao chegar ao final, o inexorável final das nossas vidas, seja lá quando for, estejamos preparados para viver novos ciclos, para nos preparar para uma vida nova a partir da reencarnação, aonde nós já sabemos e já entendemos o processo e poderemos então renascer todos os dias, como renascem as grandes flores, como renasce o sol no horizonte grandioso, como renasce a lua toda vez majestosa, radiosa, prateando todas as coisas, as palhas dos coqueiros e as águas dos mares. Fazer isso com sabedoria, fazer isso com leveza, é entregar-se ao mecanismo de Deus. É permitir que os mecanismos de Deus habitem em nós. Por isso, Pai Celestial, nos oportunize essa chance de fazermos em nossas vidas essas gloriosas transformações. Permita que nosso coração seja um receptáculo seguro das Tuas palavras, e as nossas mãos e as nossas pernas, os nossos pés, os nossos olhos e as nossas bocas sejam os instrumentos da Sua paz. E assim sendo, possamos, passo a passo, abandonar as vestes do homem velho para caminhar no destino do homem novo, na consecução do mundo regenerado, do mundo de paz, do mundo dos filhos de Deus, honrados pela presença do Pai nas suas expressões de angelitude, grandeza, bondade e amor. Que estejamos todos neste sonho da consecução próxima, do futuro próximo, que a boa vontade do homem poderá assim revelar. Como Jesus dizia a Nicodemos, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Fiquemos com Deus. Que assim seja.